A paz do Senhor, jovens! Nós estamos aqui hoje na manhã do nosso Day Church, onde nós tivemos a nossa palestra e o nosso bate-papo com Conectados. E o nosso convidado de hoje foi o pastor Clésio. Ele é daqui de Jundiaí e essa palestra ela foi abordada com o tema integridade sexual. Alinhado a isso, nós recebemos aqui uma pergunta e eu gostaria de fazer essa pergunta ao pastor. E a pergunta é a seguinte: A paz do Senhor. Se todos os pecados são iguais, por que alguns devem ser confessados para o pastor e outros não? Bom, isso não é verdade. Todos os pecados devem ser confessados. Todo pecado deve ser colocado à luz. Seja fofoca, seja mexerico, seja adultério, seja masturbação, roubo. Qualquer pecado deve ser confessado, sim, com certeza. Certo. Nós temos aqui também uma pergunta que não está escrita, ela foi direcionada de um jovem, e a pergunta é a seguinte: para os jovens de hoje em dia que já têm um relacionamento, já tem esse namoro aí por alguns anos mais prolongado, porém ainda não estão em um noivado, qual que é o conselho que você dá para que eles mantenham essa integridade até o casamento? Bom, lá em cima nós falamos sobre corte, né? O momento de você cortejar, de você estar, sim, num compromisso mais sério, porém não dentro desse namoro normal ou atual que se diz, inclusive dentro da igreja. O melhor é que esse período seja curto. Então, se ele já vem prolongado por alguns anos e ainda não tem perspectiva de casamento a curto prazo, é melhor que isso seja interrompido momentaneamente. Então, vamos parar, esperar até pela aquela questão que nós falamos do abrasamento. Então, é muito melhor eles estarem separadamente, quando no momento próximo ao casamento voltarem a estar juntos novamente, para evitarmos futuros problemas, né? Então, o período do noivado bíblico ele é muito curto, em alguns momentos inexistente, né? Como a gente vê de Rebeca e Isaac, ele a viu e a amou, pronto, casaram. Naquele momento. É claro que estamos em épocas diferentes, mas ainda assim a gente precisa se cuidar. Então, se o namoro já se estendeu por longos anos, o melhor é interromper esse período agora. Paz do Senhor, irmãos, nós estamos aqui novamente com mais uma pessoa que nesta manhã esteve com a gente nesse bate-papo do Conectados, que é o Jonatas. Ele é o filho do Clésio que esteve com a gente aqui nesse nosso bate-papo. E temos também uma pergunta direcionada a ele, que trabalha com a medicina, é especialista nisso. Então a pergunta é a seguinte: pessoas que estão envolvidas com a pornografia, que já têm esse vício diário há anos ou já tiveram, porém ainda lutam contra, a quem elas devem recorrer para que isso não venha ser alimentado de uma forma que atrapalhe ela ainda mais, para que esse vício de fato venha a ser cortado? A paz do Senhor, meus irmãos. Para mim é uma alegria estar aqui. Essa é uma pergunta bastante recorrente. É muito triste de entender o fato de que boa parte da juventude da igreja tem realmente pecado em relação à pornografia. A gente tem até diminuído a pornografia em relação a um problema ou uma tentação, mas pornografia é um pecado e deve ser tratado como tal. Primeiro, a Bíblia é clara que nós precisamos nos arrepender e que o Senhor Jesus ele é suficiente para perdoar nossos pecados. João 1 fala que se nós confessarmos, ele é fiel e justo. Então, o seu pecado já foi pago na cruz. Apenas reconheça e confesse. E tem um outro princípio em Tiago, que a Bíblia fala para nós que quando nós confessamos os nossos pecados uns para os outros e oramos uns pelos outros, nós somos curados. E essa é uma outra variável do processo do pecado. Então nós somos perdoados pelo Senhor, mas nós somos curados quando nós confessamos uns aos outros e oramos uns pelos outros. Então um conselho bíblico e prático é: confesse os pecados e se arrependa. Outro conselho é: tome medidas bruscas. Não leve o celular para o seu quarto. Não abra o computador depois das 10 da noite. Não fique sozinho com acesso à internet. São medidas radicais que podem parecer careta, mas que vão te ajudar nesse processo da luta contra o pecado. Procure um líder, procure um pastor, procure irmãos para quem prestar conta. E preste conta da sua vida.
Amém. Gente, nós temos aqui mais uma pergunta bem interessante também, direcionada para esses casais que já estão namorando, já estão em um relacionamento. E a pergunta é: qual que é o tempo recomendado de namoro? 1 ano, 2 anos? Qual que é a visão mais recomendada para essa situação? É uma pergunta complicada, né? Tem muitas variáveis aí. Me submeto também à autoridade da igreja local, que se os pastores aconselharem, é isso que deve ser cumprido. Mas, na minha opinião, um casal que pretende casar, ele já deve começar pronto para isso. Então, um homem pronto, com todas as consequências que ele precisa. Não precisa estar pronto fisicamente, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, e a mulher também. Então, partindo do pressuposto que eles começaram um relacionamento e os dois já estão prontos para casar e com o objetivo real em casar, não tem por que demorar muito. É só dar abertura para o pecado. Se você ficar pronto 8 anos namorando, isso é um problema. O que nós vemos muito é pessoas começam a namorar sem estarem prontas e precisam se desenvolver durante o namoro. E por isso são aqueles namoros arrastados que têm grande chance de dar errado. Então, se você primeiro comece um relacionamento estando pronto e objetivando o casamento. E depois disso, eu acho que 1 ano, 1 ano e meio é bem mais do que o suficiente. Perfeito, meus irmãos, dicas valiosas, hein? Fica a dica então. Deus abençoe e muito obrigada pela audiência.